O salão estava lindo. Flores amarelas nas mesas, laços de fita branca nas cadeiras, um bolo enorme decorado com carinho. Eu mesma ajudei a planejar cada detalhe, escolhendo os melhores fornecedores, cuidando de cada arranjo como se fosse para alguém da minha família. Porque era isso que a Vanessa era para mim: família, minha melhor amiga, minha irmã de alma. Mas naquele dia, cercada de pessoas que eu amava, Vanessa segurou o microfone com um sorriso estranho no rosto e mudou minha vida para sempre. Antes de abrir os presentes, ela disse, ajeitando o vestido sobre a barriga que carregava seu bebê: eu quero agradecer ao pai do meu filho que está aqui hoje. Eu sorri, como todo mundo. Naturalmente, todos os olhares se voltaram para Daniel, o marido dela. Eu também olhei. Daniel parecia nervoso, ajeitou a camisa, sorriu sem jeito. Mas então, de repente, Vanessa virou o corpo e apontou para Gabriel. Meu marido. Meu mundo. Obrigada, Gabriel, por me dar o maior presente da minha vida. Meu nome é Laura. Tenho 32 anos. Sou advogada, construí minha vida com esforço, noites mal dormidas e uma fé quase infantil de que, se a gente plantasse o bem voltaria. Sempre fui aquela que acreditava nas pessoas, que apostava no amor, que confiava sem medo. Passei a vida acreditando que amizades verdadeiras eram como raízes, firmes, indestrutíveis. A Vanessa foi uma dessas raízes para mim. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava. A verdade é que, às vezes, as piores traições vêm camufladas de abraços apertados e promessas eternas. E naquele dia, cercada de balões, doces e sorrisos que de repente pareciam todos falsos, eu entendi isso da pior maneira possível. A vida adulta chegou para nós duas, mas não da mesma forma. Enquanto eu lutava para conquistar cada pequeno degrau, Vanessa parecia se perder em atalhos que nunca levavam a lugar algum. Eu passava noites em claro estudando para conseguir uma bolsa na universidade dos meus sonhos. Ela dizia que faculdade era perda de tempo e que o sucesso vinha para quem sabia aproveitar a vida. Laura, você é obcecada. Ela ria, jogando o cabelo para trás, segurando uma taça de vinho barato enquanto eu terminava mais uma redação às 3 da manhã. Eu ria junto. Achava que era só um jeito diferente de ver o mundo. Mas era mais profundo que isso. Era um abismo crescendo entre nós. Quando consegui meu primeiro estágio, ganhando pouco e trabalhando como louca, ela comemorou comigo num barzinho qualquer. Você merece, ela disse, me abraçando forte. Mas no fundo dos olhos dela havia algo que eu não soube nomear: um desconforto, uma inveja disfarçada de sorriso. Eu segui em frente, avancei. Passei em concursos internos, ganhei promoções, comprei meu primeiro apartamento depois de anos de renúncia, abrindo mão de viagens, de roupas caras, de finais de semana livres. E foi nessa fase que conheci Gabriel, um homem doce, trabalhador, que parecia admirar cada conquista minha. Você é incrível, Laura, ele dizia, segurando minha mão como se tivesse encontrado um tesouro. E eu acreditava. Vanessa, enquanto isso, pulava de emprego em emprego, acumulando dívidas e frustrações. Um dia, sentadas na varanda do meu apartamento novo, ela brincou: você vive para trabalhar, eu prefiro viver para ser feliz. Eu ri. Achei que era só mais uma provocação boba. Não percebi que, por trás da piada, havia um veneno silencioso. Nas redes sociais, ela mostrava uma vida perfeita. Fotos em festas, viagens que terminavam no limite do cartão de crédito, sorrisos forçados ao lado de namorados passageiros. Enquanto eu construía algo sólido, ela construía castelos de areia. E cada vez que minha vida dava um passo para frente, era como se algo dentro dela morresse um pouco mais. Mas eu era cega. Eu via a amiga de infância, via a menina que me emprestava livros, que sonhava comigo debaixo das arquibancadas do colégio. Eu não queria enxergar a mulher amargurada que ela estava se tornando. Não queria acreditar que, para ela, minha felicidade era um lembrete constante da vida que ela queria ter. E não tinha. Eu segui confiando. Segui dividindo minhas vitórias, minhas conquistas, minhas alegrias. Dividi tudo, menos a intuição que gritava no fundo da minha alma que alguma coisa estava muito errada. E foi essa confiança, essa inocência estúpida, que abriu a porta para que ela invadisse o que eu tinha de mais precioso. O que eu não sabia é que, enquanto eu comemorava o meu futuro, ela já estava planejando como destruí-lo. O tempo passou.
As cicatrizes da juventude ficaram para trás e, à primeira vista, parecia que cada uma de nós tinha encontrado seu caminho. Eu e Gabriel estávamos casados há alguns anos, vivendo uma vida tranquila dentro da nossa rotina de trabalho, planos e sonhos discretos. Vanessa, depois de tantas idas e vindas, finalmente se casou com Daniel, um homem bom, daqueles raros que ainda acreditam nas promessas que fazem no altar. Eu me lembro da festa de casamento deles. Eu estava lá, de vestido azul claro, sorrindo na primeira fila, torcendo de verdade para que ela fosse feliz. Entreguei o buquê para ela, abracei Daniel como quem entrega uma pessoa da família. Eu acreditava na felicidade deles. Eu queria acreditar. Depois do casamento, a vida continuou em seu curso silencioso. Nossas agendas ficaram mais apertadas, os encontros diminuíram, mas o carinho, pelo menos para mim, continuava o mesmo. De vez em quando, nos reuníamos em cafés, colocávamos as novidades em dia, ríamos das mesmas piadas bobas que nos uniam desde a adolescência. Até que, um dia qualquer, Vanessa me ligou. Sua voz soava diferente, emocionada, ansiosa. Laura, eu tenho uma notícia incrível, ela disse, quase sem conseguir conter a alegria. Eu estou grávida. Eu fiquei em silêncio por um segundo, deixando a notícia me preencher. Depois gritei, ri, chorei, parabenizei, perguntei de quantos meses, como ela estava se sentindo, se já tinha contado para o Daniel. Ela ria do outro lado da linha, empolgada como uma criança no Natal. E então, num tom mais sério, pediu: Laura, eu quero que você seja a madrinha. Meu coração se encheu de um orgulho bobo. Eu aceitei na hora, sem hesitar. Como poderia não aceitar? Era minha melhor amiga. Era como se o círculo da nossa amizade estivesse finalmente completo. Nos meses que seguiram, mergulhei nos preparativos. Ajudava na escolha da decoração, nos convites, nos detalhes do chá de bebê que ela queria que fosse perfeito. Vanessa parecia mais exigente do que o normal, mais tensa, mais obcecada pelos mínimos detalhes. Mas eu atribuía isso aos hormônios, à ansiedade típica de uma futura mãe. Vai ficar tudo lindo, amiga, eu dizia, passando a mão no braço dela enquanto discutíamos as cores dos balões. Vai ser um dia inesquecível. Mal sabia eu que ela já sabia disso. Mal sabia eu que, para ela, aquele dia não seria sobre amor nem sobre celebração. Seria sobre destruição. E que, na frente de todos, entre balões e flores amarelas, ela abriria a ferida mais profunda que eu já senti na vida. O dia do chá de bebê chegou rápido, como tudo que a gente espera com ansiedade costuma chegar. O salão estava perfeito. Balões dourados e amarelos pendiam do teto. Arranjos de flores frescas enfeitavam cada mesa, e o cheiro adocicado dos docinhos invadia o ar como uma promessa de alegria. Eu corri de um lado para o outro, conferindo cada detalhe, ajeitando o bolo que parecia um pouco torto na mesa principal, organizando os presentes, recebendo os convidados com um sorriso que vinha direto do coração. Eu estava feliz por ela. Verdadeiramente feliz. Gabriel chegou pouco depois, me abraçou pelas costas e disse que estava tudo lindo, que eu tinha superado todas as expectativas. Eu sorri, me sentindo orgulhosa. Era para ser um dia perfeito. E por alguns minutos, eu acreditei que seria. Vanessa apareceu usando um vestido amarelo claro que abraçava a barriga já bem saliente. Estava linda, radiante. Sorria para todos, abraçava cada convidado com aquela energia contagiante que sempre foi sua marca registrada. Quando todos os presentes estavam entregues e o almoço tinha sido servido, Vanessa pediu silêncio. Subiu num pequeno tablado decorado com balões dourados e pegou o microfone com as duas mãos. Eu sentei ao lado de Gabriel, sorrindo, imaginando que ela faria um discurso emocionante sobre a nova fase da vida dela. Ela respirou fundo e sorriu para a plateia. Antes de abrir os presentes, ela começou, a voz embargada de emoção. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao pai do meu bebê que está aqui hoje. Meu sorriso se alargou automaticamente. E, como todo mundo, eu virei o rosto para Daniel. O marido dela. O homem que até então era o óbvio pai daquela criança. Daniel ajeitou a barra da camisa, sorriu meio sem jeito, esperando ser chamado para o palco. Mas então Vanessa se virou. E, num movimento que parecia em câmera lenta, apontou diretamente para Gabriel. Obrigada, Gabriel, por me dar o maior presente da minha vida. Por um instante, ninguém se mexeu. Ninguém piscou.
Era como se o tempo tivesse congelado ao nosso redor. O sorriso de Daniel morreu no rosto. Os olhos dos convidados se arregalaram. As conversas cessaram de uma vez, como se alguém tivesse apertado um botão de desligar no salão. Eu olhei para Gabriel, meu marido, meu melhor amigo, o amor da minha vida. E tudo o que ele conseguiu fazer foi abaixar a cabeça, como um menino pego em flagrante, incapaz de negar, incapaz de sequer tentar esconder a culpa. O som que veio depois foi o do meu próprio copo caindo no chão e se espatifando em mil pedaços. Mas o que quebrou ali não foi só o vidro. Foi a minha vida inteira. Eu não chorei, não gritei, não fiz escândalo. Apenas fiquei ali, de pé, imóvel, enquanto meu mundo desabava em silêncio ao meu redor. E naquele momento, naquele maldito salão decorado para celebrar uma nova vida, a única coisa que nasceu dentro de mim foi uma certeza. Eu nunca mais seria a mesma pessoa depois daquele dia. Eu não sei como sair daquele salão. Não lembro se pedi licença, se tropecei, se alguém tentou me segurar. Só lembro do peso esmagador no peito, da sensação de que eu estava sufocando e da necessidade desesperada de fugir, de desaparecer, de apagar tudo aquilo que estava queimando a minha alma. No estacionamento, o vento frio bateu no meu rosto e, por um segundo, pensei que fosse desmaiar, mas continuei andando, um passo depois do outro, como se meus pés tivessem vida própria. Atrás de mim, ouvi Gabriel me chamando. A voz dele parecia tão distante quanto a nossa história agora. Continuei andando sem olhar para trás. Foi então que, do canto do olho, vi Daniel. Ele estava parado perto do próprio carro, a cabeça baixa, as mãos trêmulas apoiadas no capô. A imagem dele, tão quebrado quanto eu, ficou gravada na minha mente para sempre. Sem trocar uma palavra, nossos olhares se encontraram. E ali, naquele segundo de silêncio absoluto, nós dois entendemos que tínhamos perdido tudo. Não só as pessoas que amávamos, mas a inocência de acreditar que elas eram quem diziam ser. Gabriel ainda tentou me alcançar. Me puxou levemente pelo braço, a voz tremendo. Laura, por favor, deixa eu explicar. Eu me virei, com a raiva e a tristeza se misturando numa dor que era quase física. Ele falava rápido, atropelando as palavras, tentando justificar o injustificável. Foi um erro. Eu me senti sozinho, ela também. Aconteceu só uma vez. Uma vez. E essa única vez tinha se alojado na barriga da minha melhor amiga. Tinha se espalhado como veneno, corroendo tudo o que eu acreditava ser sólido. Eu não gritei. Eu não bati. Eu não chorei. Só olhei para ele como quem olha para um estranho. E naquele olhar, sem dizer uma única palavra, enterrei tudo o que um dia eu senti. Você destruiu tudo, eu disse, minha voz saindo num sussurro rouco. E nem teve coragem de me proteger disso. Ele tentou me tocar, mas eu recuei. Virei as costas. Segui andando. Cada passo longe dele era como uma navalha nos pés, mas também era uma libertação. E enquanto eu me afastava, vi Daniel entrando no carro dele e batendo a porta com força, sem olhar para trás, sem dizer nada. Ele também já tinha entendido que, a partir daquele dia, a nossa história seria escrita em linhas completamente diferentes. E o que nem Gabriel, nem Vanessa imaginavam era que os dois destruíram muito mais do que dois casamentos. Eles destruíram a si mesmos. E ainda iam aprender, da maneira mais amarga possível, que a traição que começa com um beijo proibido termina com uma solidão que ecoa para sempre. Os dias seguintes foram um borrão. Eu acordava e dormia com o mesmo gosto amargo na boca, como se tivesse engolido veneno e ele tivesse se impregnado em cada célula do meu corpo. O mundo seguia girando. As pessoas seguiam sorrindo, mas dentro de mim tudo parecia parado, congelado no pior momento da minha vida. Eu evitava Gabriel. Ele mandava mensagens, ligava, tentava justificar o injustificável, mas eu já tinha aprendido que certos buracos não se tapam com desculpas, só se ampliam. Foi numa tarde cinzenta, chuvosa, que recebi uma mensagem de Daniel. Curta, sem rodeios. Só queria saber se você está bem. Eu encarei aquelas palavras simples por alguns minutos, sem saber o que responder. Eu não estava bem, nem um pouco. Mas pela primeira vez, senti que não precisava mentir. Digitei de volta. Não estou. E você? Em poucas horas, estávamos sentados frente a frente numa cafeteria pequena, discreta, longe de tudo e de todos.
Não houve abraços. Não houve lágrimas. Só silêncio. Um silêncio pesado, mas confortável. Como se nossas dores conversassem por nós. Eu me sinto um idiota, ele disse, olhando para a xícara de café quase fria entre as mãos. Como eu não vi? Eu balancei a cabeça sem força para sorrir. Eu também não vi, respondi. E olha que eu conhecia a Vanessa desde a adolescência. Eu achava que ela me amava, ele murmurou como quem fala para si mesmo. Eu achava que a gente era. Ele parou, a voz embargada, e eu entendi. A gente achava muita coisa. Achava que era amado, achava que era respeitado, achava que era escolhido todos os dias, mesmo nas pequenas coisas. Mas descobrimos da pior maneira que a lealdade não se pede. Ela ou existe ou nunca existiu. Ficamos ali, por horas, dividindo o silêncio e a dor. Nenhuma estratégia de vingança foi traçada. Nenhuma mágoa foi alimentada em voz alta. Só a consciência muda de que, de alguma forma, a nossa melhor resposta seria seguir em frente de cabeça erguida. Porque quem traiu já se condenou. Quem apunhalou já carrega o peso da própria escolha. E não cabia a nós afundar junto. Ao sair daquela cafeteria, sob a garoa fina que escorria pelas ruas, Daniel me olhou e disse: Eles acharam que quebraram a gente. Eu segurei a bolsa contra o peito, sentindo o frio entrar pelos ossos, e respondi: Mal sabem que acabaram de nos ensinar a nunca mais aceitar migalhas. Sorri, não de alegria, mas de liberdade. E pela primeira vez desde aquele dia maldito, senti que algo dentro de mim começava, ainda que aos pedaços, a querer renascer. A queda deles não veio com escândalos. Não veio com gritos ou vinganças públicas. A queda deles veio no silêncio. No vazio que foi se formando ao redor, pouco a pouco, como uma doença que vai matando tudo sem fazer barulho. Gabriel tentou manter a aparência. Continuou indo para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Continuou frequentando os mesmos lugares, tentando segurar entre os dedos a imagem de homem íntegro que sempre vendeu para o mundo. Mas as máscaras, uma hora, caem sozinhas. E a dele caiu com um estrondo silencioso. As pessoas comentavam nos corredores do escritório. As promoções que antes pareciam certas começaram a ser adiadas. Convites para eventos foram sumindo. Os sorrisos que ele recebia viraram cumprimentos frios, distantes. Porque não importa o quanto alguém tente esconder uma traição, o cheiro da mentira impregna. E ninguém quer se misturar com quem não sabe ser leal, nem dentro da própria casa. Vanessa também sentiu. Sentiu nas amigas que sumiram. Sentiu nas portas que começaram a se fechar sem explicação. Sentiu quando tentou conseguir trabalhos melhores e as respostas, antes tão animadas, agora vinham frias, evasivas. E eu? Eu não precisei mover um dedo. O mundo dela começou a desmoronar sozinho. Claro, minha influência ajudou. Sem que fosse necessário fazer alarde, apenas indiquei outros nomes para os projetos que antes ela teria conseguido facilmente. Apenas me mantive em silêncio quando alguém me perguntava se Vanessa era confiável para um trabalho importante. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Daniel foi ainda mais direto. Pediu o divórcio logo depois da bomba estourar. Sem discussões, sem chantagens emocionais. Apenas um pedido limpo, frio, definitivo. Eu mereço mais do que isso, ele disse para ela, num último encontro no escritório de advocacia. E deixou a aliança sobre a mesa, como quem se livra de um peso morto. Vanessa tentou lutar. Tentou usar o bebê como moeda emocional. Tentou fingir arrependimento. Mas a verdade é que arrependimento que só aparece depois da descoberta nunca é genuíno. É só desespero. E Gabriel? Bem, Gabriel viu sua vida virar fumaça diante dos olhos. Não porque eu o expus publicamente, mas porque quem perde a confiança de quem o amava já perdeu tudo o que realmente importava. E enquanto eles afundavam na lama das próprias escolhas, eu e Daniel, de forma discreta, silenciosa, apenas seguimos caminhando. Cada passo longe deles era um passo em direção a algo que eles jamais poderiam recuperar: nossa paz. Recomeçar não foi fácil, não foi bonito, não foi rápido. Eu precisei aprender a conviver com o silêncio da casa vazia, com os finais de semana longos demais, com os jantares para um só.
Precisei reaprender a gostar da minha própria companhia, a olhar para o espelho sem sentir vergonha da mulher que eu via refletida ali. Foi um processo lento, doloroso, mas verdadeiro. Aos poucos, cada pequena conquista, uma noite sem chorar, uma manhã acordando com vontade de sair da cama, um sorriso espontâneo diante de uma piada boba, foi me reconstruindo. Eu investi em mim, em cursos, em viagens curtas, em livros novos. Cuidei da minha saúde, da minha mente, da minha alma. E entendi, como nunca antes, que certas perdas não são tragédias, são livramentos. Daniel também reconstruiu a própria história. Mudou de apartamento, mergulhou no trabalho, reencontrou velhos amigos que, sem que ele percebesse, se afastaram durante o tempo em que ele se anulou para manter um casamento que já estava podre por dentro. Nos encontrávamos às vezes, sem planos, sem obrigações. Uma caminhada no parque, uma conversa leve numa cafeteria, um filme qualquer num sábado à tarde. Não havia pressa. Não havia cobranças. Só uma companhia tranquila, feita de compreensão mútua e respeito silencioso. Entre nós, nasceu algo que não precisávamos definir. Amizade, parceria, talvez até algo mais, mas sem urgência, sem peso. Pela primeira vez éramos livres. Vanessa, por sua vez, enfrentava a realidade que tentou tanto esconder. Sozinha, financeiramente instável, tentando se equilibrar entre o papel de mãe e os fantasmas que ela mesma criou. Gabriel, cada vez mais apagado, afundava em arrependimentos que não serviam para reconstruir nada do que ele quebrou. Eles colheram exatamente o que plantaram. E eu aprendi a valorizar cada pedaço de mim que eles tentaram destruir. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de derrota. Vejo uma história de renascimento. Porque perder quem nunca me amou de verdade não foi uma queda. Foi o primeiro passo para ser tudo aquilo que eu merecia ser. E no fundo, eu sei. A melhor vingança sempre será a felicidade que eles nunca mais vão poder destruir.